Essa semana eu vou fazer uma análise diferente. Peguei um texto que eu achei bom, principalmente levando em consideração o pouco tempo que o autor teve para escrever. E gostaria de saber a opinião de vocês se faz sentido manter uma análise assim, mais focadas nos pontos positivos, ou se é melhor algo mais destacando coisas a serem melhoradas, ou intercalar. Me diga porque realmente quero saber. Também gostaria de fazer um teste essa semana, que é de dar mais tempo para escrever e enviar, deixando essa série não semanal, mas quinzenal. O que acha? Assim acredito que vai dar mais tempo para escrever com mais calma, e também vou conseguir analisar melhor. Mas preciso saber a preferência da galera. Aí nessas quartas, sem um vídeo de análise, postarei algum vídeo de outros assuntos. Gostaria de saber a sua opinião. Faz sentido esse prazo maior? Vai ficar mais confortável de participar? Comenta aí. E também coloque temas para as próximas análises. A análise desse vídeo vai ser do Sinclair e se chama O Clube das Flores. Assim que eu vi sobre quem deveria interrogar, apressei meus passos até a sala. A construção da frase deixa entender que foi algo meio de surpresa, pelo menos tive essa impressão, mas a continuação indica que já era algo buscado, então esse início poderia ser substituído por algo que dê mais a entender que isso finalmente aconteceu. Meses de investigação para conseguir algo, e hoje este algo está aqui. Poderia construir essa parte de uma forma mais interessante. A parte da investigação por meses está bom, mas o este algo me dá uma impressão estranha, meio que fora do clima. Posso só estar sendo chato, porque não tem nada de errado, mas o texto é sobre o interrogatório de um cara que parece ser um psicopata. Talvez uma construção mais sombria acredito que daria um tom melhor nesse início. Parei diante da porta. Os únicos sons eram o tique do relógio no corredor e o bater do meu coração. Respirei fundo e girei a maçaneta, e lá estava ele. O clima está bom, mas achei o interrogador meio despreparado. Sentei-me à frente dele. Cicuta, o famoso botânico do Clube das Flores. Um nome venenoso, não? Poderia cortar essa parte, ficou meio clichê, talvez até um pouco brega, mas faz sentido para quem sabe que cicuta é um nome de flor venenosa. Eu fui pesquisar. Isso é interessante trazer, já que a temática está relacionada a flores. Trazer esse conhecimento não tão na cara é muito bom. Quem sabe que flor é essa? Eu não sabia, tive que pesquisar. E isso é bom, amplia o horizonte do leitor. E quando ele escutar esse nome em algum outro lugar, ele vai lembrar da história. Só precisa ser feito com cuidado para não deixar confuso por ter muito nome difícil. Mas aqui ficou muito bom. O silêncio reinou na sala por alguns segundos, mas logo foi quebrado por um suspiro. Ele se ajeitou na cadeira, os olhos frios focados em mim. Todas as flores têm um propósito, finalmente falou. Até mesmo aquelas que ceifam vidas. Esse ponto deixa entender que o nome dele é o nome de uma flor, e ela é venenosa, e é o que me fez pesquisar para ter certeza. E isso é muito bom. Passa a informação para o leitor, mas sem ser com muita explicação expositiva. Faz parte do contexto, sem forçar. O início passei no reino do brega, mas funciona. E você seria o único com esse propósito? Perguntei buscando uma reação. Nenhuma. Cicuta manteve-se imperturbável como a Biel Carneia no verão. Muito bom aproveitar os elementos temáticos da história para ajudar na descrição. O ar parecia ter ficado viscoso. Cada descida até o pulmão arranhava. Era o esperado ao interrogar alguém como ele. Achei o detetive muito fraco. Era para mandar alguém mais preparado. E essa impressão pode ser um problema se não for proposital. Até porque o interrogador nem tem nome. Isso indica que ele não tem peso na trama. O foco é o interrogado. Nesse sentido, explorar esse recurso do assassino encarando como superior na situação é bem interessante, e ele está no papel de protagonista aqui. Mas se o objetivo fosse dar mais destaque ao detetive, colocar ele assim tão frágil e inseguro deixaria ele menor na narrativa. Então depende de onde você queria chegar. Gosto da ideia de deixar o assassino como protagonista da cena. Se foi de propósito, que acredito que foi, está ótimo. Mas pessoas despreparadas nesse tipo de interrogatório tão importante, é complicado aceitar. Personagens fracos ajudam a destacar a força de outros personagens, mas também podem limitar até onde a cena poderia ir. Se tivesse um duelo mental forte, a cena poderia ganhar uma densidade maior, mas como aqui o assassino tem mais destaque, ele vai só destruir o interrogador e vai sair sorrindo. Seriam cenas com objetivos diferentes. É bom a gente pensar nessas coisas quando vamos escrever qualquer tipo de cena. Quem eu quero destacar, quem é o mais importante nesse momento, onde quero chegar, qual mensagem quero passar. São possíveis reflexões que podem deixar sua cena ainda mais interessante. Talvez eu seja o único, talvez haja mais como eu. Parou por alguns segundos antes de continuar. Você gosta de flores, interrogador? Poderia dar um nome aleatório aqui, interrogador fica muito impessoal. Mas é só um exercício, então deixa quieto. Pigarreei, não mudo de assunto. E o silêncio se instaurou mais uma vez. Não qualquer tipo de silêncio, aquele presente antes da chegada de uma tempestade. Sobre esses travessões que tem bastante gente classificando ou apontando como um possível sinal que o texto foi escrito por IA, travessões não estão errados usar nessas ocasiões.
mas como conselho, recomendo evitar usar por um tempo, até essa relação com IA passar, porque se o leitor começar a ficar desconfiado, mesmo que você não tenha usado, ele pode começar a se distanciar do texto. É triste ver um recurso ganhando essa imagem tão pejorativa, porque ele é totalmente válido, e mudar a consciência das pessoas quanto a esse recurso narrativo vai ser complicado, pelo menos no momento, porque já ganhou muita força. Ele inclinou para a frente. Que insensível da sua parte, interrogador. Aposto que sua filha adora flores. Ótimo ponto. Mexer com a cabeça do interrogador é o melhor se fazer numa cena como essa. Foi na ferida, uma ameaça velada, talvez. Ou algo que já fez e vai revelar. No ponto certo, sem ser expositivo, só entrou na mente dele. Empurrei a cadeira e bati as mãos na mesa. O estrondo ecoou pela sala. Tudo parecia menor, como se a própria sala encolhesse querendo me esmagar. Como ousa? Gritei, tomado pela raiva. Muito fraco, garoteou. Perdeu feio no duelo mental. Foi fácil demais nesse caso. Ele poderia resistir mais se fosse uma história mais elaborada, sem ser um exercício. Teria mais tempo para desenvolver esse interrogatório. Então não vamos levar isso em consideração. Quando eu encarei, ele estava sorrindo. Um sorriso seco e torto. Boa descrição, diferente e criativa. Percebi tarde demais que havia caído em seu jogo. Respirei fundo, peguei a cadeira caída e me sentei outra vez. Naquele instante, percebi que eu havia perdido no momento que explodi. Cicuta ainda sorria, mas dessa vez algo que nunca vi em nenhum outro suspeito: piedade. Nada poderia ser mais humilhante que isso. Já gostei do psicopata. Perceba que não precisa de muita coisa para mostrar características interessantes. Umas 3 linhas de diálogo já sabemos bem que tipo de assassino ele é. Inclinei-me para a frente. Clube das Flores. O que vocês querem afinal, Cicuta? Dinheiro, poder, caos? Por que escolheram flores? E não adianta mentir. Temos prova dos seus atos. Se ajudar, sua pena pode ser reduzida. Esse travessão aqui confunde, porque deixa entender que a fala acabou e vai começar um inciso. Poderia usar um ponto de exclamação, um ponto final mesmo. A única coisa que saiu dele foi uma risada seca. O som ecoou por toda a sala, transformando-se rapidamente em uma gargalhada. Quando parou, disse: interessante, muito interessante. Já que as tem, mostre-me. Simples, não? Ou... aqui poderia usar umas reticências. Antes de continuar, eu interrompi. Não parece que estamos falando a mesma língua. Isso foi uma completa perda de tempo. Claro, tomou uma surra no interrogatório, né? Levanto-me da cadeira, pronto para sair. Quando me virei, ele apenas me observava fixamente. Voltei a encarar a porta. Antes que eu saísse, murmurou: essa parte achei meio truncada. É o que chamam de direcionamento de palco. Faz uma série de coisas sem muita importância para o momento. Daria para destacar esse sentimento de uma forma mais interessante, como explorar o interior do personagem. Cuide bem do seu jardim, interrogador. Às vezes, o que nasce nele não foi você que plantou. E ainda chama o cara de corno. Que surra! Aquelas palavras permeavam a minha mente enquanto o eco dos seus risos ainda vibravam no ar. E pela primeira vez, temi o que poderia florescer no meu próprio jardim. Rapaz, ele precisava se preocupar mesmo. Apanhou e nem viu de onde veio. Gostei do texto. No final, a maior vítima foi o interrogador que saiu humilhado no interrogatório. O que achou do texto? Interrogatórios é sempre uma boa oportunidade de destacar a capacidade mental dos personagens. Os diálogos precisam ser mais conflitantes, um precisa se contrapor ao outro. E é bom quando as informações não são jogadas tão diretamente, deixando pistas no ar, como intenções, dúvidas, suspeitas. Tudo isso vai agregar o resultado final. Aqui nesse texto não foi um duelo, porque o interrogador não teve nem chance. Se continuasse a história, ele precisaria chamar alguém mais capacitado para resolver por ele. Como disse, isso destaca a força do assassino, mas ao mesmo tempo mostra que o outro lado não é tão preparado, e isso tira um pouco do mérito desse assassino inteligente. Quanto maior a dificuldade, mais valiosa vai se tornar a vitória. Quanto maior a oposição, mais força e impacto o ato vai ter. Então costuma ficar mais interessante quando o interrogador e o interrogado têm inteligências equivalentes. Dá para explorar mais os diálogos com duelos mentais interessantes. Espero que tenha gostado da análise. O tema da próxima análise para o dia 29, aqui a 15 dias, é cena de ação em um duelo. Uma cena com uma luta com algum tipo de arma. Não precisa ser uma espada, pode ser estilo faroeste se preferir. Se gostou da análise, se inscreva no canal. Caso já seja inscrito e gostou do conteúdo e queira apoiar de uma forma mais direta, pense na possibilidade de se tornar membro e ajudar a manter o canal ativo e sempre buscando melhorias. Estou aqui para te ajudar da melhor forma que consigo. Esse é o meu propósito aqui no canal. Espero que esteja conseguindo de alguma forma. Até a próxima!